Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e separei dois materiais para vocês. Lembrando que somos parceiros da loja Liga HQ, onde você vai conseguir adquirir essas duas obras que são sensacionais. Vamos começar pela primeira, Vagabond Volume 1, publicação da editora Panini Comics, cerca de 250 páginas ao preço de R$ 17,90, escrita por Takehiko Inui, uma série aclamada pela crítica que vendeu milhares e milhões de exemplares mundo afora. Galera, eu quero comentar um pouquinho sobre a qualidade gráfica desse material, mas antes, lembrando vocês que esse material ele chegou a sair em partes aqui no Brasil, começou lá nos anos de 2000, 2001, pela editora Conrad, num formatinho um pouquinho menor que esse daqui. Depois a editora Conrad lançou num formato mais luxuoso, um tamanho maior, lançou 14 volumes nesse formato. A editora Nova Sampa tentou retomar a publicação, lançou mais 4 edições desse formato luxuoso da Conrad, mas não obteve sucesso até porque não lançou os primeiros volumes e como se tratava de um material de difícil acesso, porque estava esgotado, a galera ficou ali meio apreensiva e acabou não apostando nessa republicação da editora Conrad. E agora a Panini nos brinda com esse lançamento, lembrando que essa série ainda não terminou nos Estados Unidos. É uma série em que o autor ele desenha e escreve, e os desenhos dele são muito detalhistas, então ele demora literalmente para produzir essa obra chamada Vagabond. Com relação à qualidade gráfica, tem que tirar o chapéu para a editora Panini, ela lançou num formato bem bacana. Vocês reparam aqui que tem as orelhas, né? Papel offset, não é o papel jornal, então isso dá uma maior durabilidade para essa publicação. As primeiras páginas, elas são coloridas. Vou mostrar um pouquinho mais para vocês aqui. Temos aqui a lombada desse material e aqui a contracapa. Esse mangá é baseado na história do grande e lendário samurai japonês chamado Musashi Miyamoto, um cara realmente épico na história dos samurais do Japão. Inclusive tem um livro chamado Musashi que o Inui acaba se baseando, mas com o desenvolvimento desse mangá ele acaba se distanciando um pouco do livro, ele tem uma liberdade maior para trabalhar o personagem. O início do mangá mostra o final da batalha de Sekigahara, onde os amigos, o Musashi, que vai ser representado como Takezo, e o Matahashi, que é o amigo dele, eles acabam derrotados nessa guerra, mas sobrevivem. Eles são auxiliados por um grupo de mulheres que, na verdade, percorre os campos de batalhas pegando os espólios de guerra, né? As espadas, tudo que for de proveito que elas possam vender posteriormente. E elas são assediadas por um grupo ali de bandidos, bandoleiros, mas é uma espécie de ralé ali, não são exatamente samurais com dons de esgrima, nem nada disso. É um pessoalzinho meio fuleiro e o Takezo vai se provar diante desses caras. Tem a relação muito interessante do Takezo com esse amigo dele. O amigo dele tem um ar mais medroso, não tem tanta coragem. Você vê a expressão dos personagens são diferentes. O Takezo tem uma expressão mais séria, ele tem um ar mais fechado, mais selvagem, enquanto o Matahashi, ele é um cara um pouco mais contido, tímido. Inclusive tem uma noiva na sua vila. E o Takezo resolve voltar para essa vila, mas acaba encontrando o ódio da mãe do Matahashi. É difícil pronunciar esses nomes japoneses. Ela que está desesperada por não ter encontrado o filho e bota a culpa no Takezo. Então a gente tem esse plot inicial de história, mas muito bem desenvolvido, até por conta dessa arte espetacular do Inui. As cenas de combate são sensacionais. Aqui eu vou mostrar um pouquinho mais da arte até chegar nas cenas um pouco mais fortes aqui de luta. Olha só. Material muito, mas muito interessante, que vale sim a pena você comprar. Quem gostou de Lobo Solitário, aquela pegada de samurai executor, talvez até quem está curtindo Blade, apesar de Blade eu
eu diria que é um pouco mais fantástico, vai curtir esse material aqui, Vaga de volume 1, publicação da editora Panini Comics. Que nota que eu dou para esse material? Eu dou uma nota 9,5. Fica a dica desse material para vocês. Vale a pena você correr atrás desse material. Não esquece o link ali da loja Liga HQ para você adquirir esse material. Para finalizar, Authority Volume 1, publicação, lançamento da editora Panini Comics, material em capa cartonada, ok? Papel LWC. Essa edição tem cerca de 204 páginas ao preço de R$ 23,90. Compila as 8 primeiras edições de Authority, escrito por Warren Ellis e desenhos do Brian Hitch. Você vai me perguntar, Fernando, o que eu preciso ter lido antes? Afinal, a Panini lançou 4 volumes de Stormwatch. Eu preciso necessariamente ler essas publicações? Eu não diria que seria algo realmente extremamente necessário, não. Mas seria interessante sim, para você descobrir de onde esses personagens surgiram, por que eles começam dessa determinada situação, apesar de que eu vou contextualizar um pouquinho para vocês não ficarem exatamente perdidos quando vocês lerem esse material. Outro ponto importante é o seguinte, o primeiro volume ali da série nos Estados Unidos, se podemos chamar de primeira série, primeiro volume, durou 29 edições. Então, no Brasil, se a Panini lançar como foi lançado nos Estados Unidos, serão 4 volumes para se fechar essa primeira série. Então ela começa com Warren Ellis e depois temos o Mark Millar com o auxílio do Frank Quitely desenhando essa publicação. Galera, é o seguinte, dando uma pincelada no que aconteceu em Stormwatch. Na verdade, Stormwatch seria uma espécie de liderança mundial que protegia os diversos países, quase como uma ONU. Mas eles acabaram sendo desmantelados. Teve várias besteiras causadas por um antigo Homem do Tempo, que seria o coordenador do Stormwatch. O Stormwatch Black acabou sumindo, tinha diversas frentes. E foi todo um rolo, e no final das contas essa equipe foi desmantelada. E o Stormwatch Black seria a equipe mais fodona, mais overpower, dentre essas várias sub-equipes do Stormwatch, e diversos membros remanescentes dessa Stormwatch Black vêm a compor o Authority. Eles são liderados pela Jenny Sparks, ela que é o espírito do século XX, tem poderes elétricos, ela é realmente muito poderosa. Nós temos ainda o Jack Hawksmoor, ele que é um cara ligado às cidades, um cara realmente muito poderoso, se comunica literalmente com cada cidade, é como se existisse um espírito que fosse a fonte de uma cidade. Temos ainda a Shelin Min, que é uma espécie de gavião negro, é considerada uma deusa meio... talvez, não sei se vai ter essa tradução como rapina futuramente. Temos ainda a engenheira, ela que é uma humana que substituiu o sangue por maquinário líquido através de nanotecnologia. Temos o Apollo, que tem uma semelhança muito grande com o Superman por conta da fonte dos poderes ser a energia solar. Temos o Meia-Noite, que é um cara mais sombrio, brigador pra caralho, ele é capaz de prever as diversas situações dentro de um combate para poder derrotar o inimigo. Inclusive o Apollo e o Meia-Noite formam um casal, seria até uma referência a Batman e Superman e Batman, né, respectivamente. Por fim, temos o Doutor, uma espécie de xamã, só que ele é um bilionário meio excêntrico, hippie, cheio das drogas na cabeça, mas muito, muito poderoso. Esse é o Authority, uma equipe supraestatal, não tem vínculo com nenhum estado, na verdade está pouco se ferrando porque os governos pensam ou deixam de pensar. É literalmente uma equipe de anti-heróis. Os fins justificam os meios. Inclusive tem algumas passagens que eles falam, meu Deus, quantas pessoas morreram aqui? Eles falam, a gente não tem que saber quantas pessoas morreram, mas sim quantas pessoas nós salvamos. Esse seria basicamente o lema do grupo Authority. Nessa publicação aqui, o Warren Ellis começa com uma invasão de super-humanos na Rússia, que depois se segue para Londres. E tem uma ilha chamada Ilha Gamorra, onde vive um ditador que construiu o seu poder, o seu império com base no terrorismo. E ele está literalmente usando do terror
eu vou mostrar aqui, arte sensacional do Bryan Hitch, para destruir a Rússia e também Londres. Esse aqui é o líder dela, o Kaizen. Esse cara aqui que lembra um pouco até o Mandarim, o inimigo do Homem de Ferro. A edição ela é cheia de ação, parece que você está vendo um filme, literalmente. Tem jogadas políticas, mas não com aqueles monólogos, aqueles diálogos que muitas vezes acabam se tornando um pouco maçantes. Não, é tudo de forma muito rápida. A construção dos personagens é muito bem feita, você consegue perceber a personalidade de cada um dos membros, o Apollo ali que com uma espécie de, pô, eu sou o cara mais poderoso, então eu tenho que resolver a situação, não dá muita atenção para a liderança da Jane Sparks. É um material que vale a pena vocês comprarem, muito violento. Até então, essa ultraviolência nas HQs, que hoje é um pouco mais comum, ela não existia. Começou ali com Miracle Man, do Alan Moore, e depois, em termos de grupo, foi com Authority. Além disso tudo, o Warren Ellis consegue colocar boas doses de humor, mas de forma bem pontual dentro dessa publicação, de forma que não comprometa toda aquela tensão que ele causa no leitor. Já no segundo arco de histórias, nós temos uma terra paralela que aconteceu 4 grandes guerras mundiais, então é uma terra meio devastada, onde humanos acabam interagindo com monstros alienígenas, parece até um pouco elfos, são azuis, inclusive como eles acabam se relacionando, surgem os mestiços de sangue azul, literalmente, né? Uma clara referência aos nobres, e criam até um regime meio monárquico, mas é uma terra muito devastada, eles não conseguem mais procriar. Inclusive eles invadiram a China e tornaram aquilo ali um campo de concentração de estupros. Eles são liderados pelo Regis, que é um sangue azul, mas eunuco. Eunuco, galera. E ele resolve invadir a Terra para colocar um novo campo de concentração, a Terra do universo do Authority, para colocar um novo campo de concentração de estupros para poder procriar e dar continuidade a essa nova raça aí de mestiços. É uma série também bem violenta, o combate com o Regis, que é esse cara aqui, é sensacional. Novamente com boas doses de humor, mas de forma bem pontual, uma história cheia de ação, muita tensão, inclusive, nas ações dos personagens. Todos os membros do Authority eu achei que foram muito bem trabalhados pelo Warren Ellis. Tem o lance também, que eu acabei esquecendo de comentar, da balsa, que fica na Sangria, que seria um local onde não é nem o espaço nem o tempo influenciando. Ele consegue viajar por dimensões, pela própria Terra, como tivesse em constante contato com a Terra, mas de forma intangível, mas que pode também se tornar tangível, teleportar os diversos membros. A balsa que parece demonstrar uma inteligência, ela é comentada um pouco por cima, porque nem os membros do Authority sabem direito como funciona a balsa ou qual é a sua origem. É um material simplesmente sensacional. No volume 2, teremos histórias do Warren Ellis e do Mark Millar também dentro dessa publicação. Material muito legal. Que nota que eu dou para essa publicação aqui? Eu dou uma nota 9. Vale a pena você comprar. Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se inscreva aqui no canal, compartilhe, dá o seu like, comentem e ficamos até a próxima. Fui!